Boa noite. Esporte na TV está entrando no ar com a continuação com a excelente entrevista com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Não pudemos entrar ontem, aconteceu situações da própria Conmebol impedindo a entrada na partida da Libertadores, então não trouxemos imagens. Inter perdeu 1-0, joga o Grêmio daqui a pouco contra o Guarani, também não poderemos estar presentes. À tarde estivemos no jogo do Sub-20 do Inter. Ontem o Grêmio venceu o Palmeiras também no Sub-20 e o feminino, tanto do Inter e do Grêmio, já jogaram a primeira rodada. Ambos venceram de goleada. Inter 5-0, Grêmio 11-0. Amanhã teremos mais algumas novidades no último programa remoto da semana, do final de semana. E acompanhe agora a entrevista com Romildo, a continuação com Romildo Bolzan Júnior. Uma coisa que facilita no Grêmio, e isso eu posso dizer por ter feito o curso, e que hoje é uma coisa que é muito discutida e que ainda fala-se, é a questão de o senhor ter encaminhado tanto ter um CEO para fazer a gestão geral e os executivos específicos de área. Porque antes existia as pessoas, e algumas delas, várias delas já foram entrevistadas aqui, mas elas não, talvez não, por não terem essa função de responsabilidade, não o faziam com tamanha abrangência e qualidade. Foi pensando nisso e usando características das suas administrações anteriores, ou foi como o senhor enxergou no diagnóstico o Grêmio? Não, a primeira coisa foi o diagnóstico. Um clube da dimensão do Grêmio, com um orçamento vai bater esse ano na faixa de 420, 450 milhões de reais. Um clube que tem demandas de todas as ordens, que tem processos internos, que tem qualificação de processos internos. Um clube que necessariamente tem que aperfeiçoar seus processos internos para ter melhor controle, principalmente controles da boa despesa e da boa receita, quer dizer, proporcionar mais receitas, que essas condições de organizar bem a sua despesa, de modo que ela não seja perdulária, que ela não seja... E mesmo assim, são processos que muitas vezes tu tem que... Para nós era necessário ter uma responsabilidade, um contato e uma gestão geral e subordinasse todos os demais. O CEO do Grêmio nada mais é do que uma pessoa que elabora as políticas estratégicas e compartilha elas com o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, recepcionando todas essas propostas e mais aquelas que ele puder agregar e mais aquelas que ele puder fazer de avaliação dos ambientes, ele decide e o CEO executa. Então, não tem no Grêmio hoje assunto menor ou maior que não seja examinado basicamente uma vez por semana por todos aqueles que têm responsabilidade no Conselho de Administração. E também essas decisões são todas elas executadas rigorosamente pelo CEO, que, por sua vez, dedica esse espaço a cada área de responsabilidade. O Grêmio hoje está profissionalizado no patrimônio, no planejamento, no marketing, no futebol, na área contábil, na área jurídica. Enfim, o Grêmio tem um processo, nas áreas de formação, o Grêmio tem um processo de profissionalização muito intenso, que todos eles estão subordinados, basicamente, ao CEO e o CEO subordinado ao Conselho de Administração. E esta operação é que dá exatamente... Porque nenhum presidente terá o tempo integral para se dedicar ao clube o tempo inteiro, mas uma pessoa com quem se cobra responsabilidades e resultados, que este é o CEO, esse sim nós podemos fazer as cobranças todos os dias, todos os momentos, todas as semanas. Então, o Grêmio tem esse modelo de gestão que compartilha, democratiza, discute, debate, mas cobra também situações de um só, e, por sua vez, coordena todos os demais executivos do clube. Eu acho esse modelo uma necessidade de gestão e, principalmente, uma necessidade de sucesso que o Grêmio está tendo nesse período, nesses últimos tempos. E eu vou acrescentar também, dentro disso, que acho que isso é, sem dúvida nenhuma, o senhor também convida ou o presidente ou o vice do conselho para fazer parte da reunião, no qual eles também ficam sabendo e têm passado para as respectivas comissões do conselho, né? E são dois momentos. Uma coisa é o que eles recebem os debates individualmente, os debates demandados do Conselho de Administração, das demandas que vão para lá, as reformas e aquilo que vem lá. Outra coisa é eles entenderem os processos de decisão do clube, entenderem os debates que acontecem no Conselho de Administração, saberem exatamente a sua essência, a sua cultura, a sua forma de decidir, os conteúdos. Isso facilita muito para depois, quando tiver uma decisão, às vezes, sem informação do Conselho Deliberativo, eles possam serem agentes da explicação. Não significa que eles vão votar lá dentro, mas eles estão participando, têm direito à palavra, botam a sua opinião,
e geralmente as suas opiniões estão de acordo, conhece os dados, conhece as avaliações. Toda semana nós fizemos avaliações de fluxo de caixa, fizemos avaliações orçamentárias, fizemos avaliações do desempenho da loja, fizemos avaliação do quadro social, fizemos avaliação patrimonial, fizemos avaliação de vendas e fizemos avaliação também dos desempenhos de cada setor. Isso é semanal. Quando chega um debate tão rico dessa natureza, com conhecimento prévio do comando do Conselho Deliberativo, eles podem, às vezes, fazer correções de rumos lá dentro do próprio Conselho Deliberativo, dizendo, olha, não é exatamente assim. Embora o Conselho Deliberativo seja um órgão autônomo, independente, cujo parlamento tem diversas formas de atuação, mas eles, pelo menos, podem exatamente dar alguma situação de esclarecimento que não saia equivocado, como muita gente, às vezes, opina sobre o que não conhece. Muitas vezes a gente dá palpite sobre aquilo que não sabe. Muitas vezes dá um palpite e, às vezes, se equivoca completamente, também não pede desculpas por conta daquilo que se equivocou. Então, isso facilita muito o debate interno e é um ambiente democrático. Sabe por quê? Um clube de futebol como o nosso, nada temos a esconder de ninguém. Quanto mais pessoas terem publicidade daquilo que a gente efetivamente, como processo decide, isso é fundamental para as coisas andarem bem. Isso é um detalhe que cada vez mais vem surpreendendo não só a imprensa local, como a imprensa nacional, por exemplo, quando temos, posso dizer hoje como conselheiro, a gente recebe com antecedência todas as questões do números, poder fazer questionamentos, mas a imprensa brasileira, ao, por exemplo, estar no momento da reunião onde está sendo aprovada ou não todas essas questões dos números, já está postada na janela, na nossa transparência, os valores e números, né? Então não tem questionamentos. Inclusive, uma reportagem do Capelo no final de semana, apenas 7 clubes postaram do terceiro trimestre até agora. Então, eu acho que o melhor balanço, e eu não sei se o Capelo eu não lia, o Capelo já teve algumas críticas para nós lá em 2015, depois ele foi entendendo o processo do Grêmio, e hoje ele é uma pessoa que elogia muito o processo que o Grêmio tem de decisão, de controles, e principalmente das execuções orçamentárias, que têm sido superavitárias. Eu não escutei os comentários dele, mas nós vamos terminar esse terceiro trimestre superavitários de novo, que é uma coisa raríssima no futebol brasileiro. Presidente, dois detalhes ainda para a gente não ocupar demais seu tempo. O seu, vamos chamar seus ovos de ouro, que é a nossa categoria de base, que fez desde o Jailson, vamos dizer assim, sua primeira venda, né, lá atrás, onde nós estávamos no período necessitário, para hoje estarmos aí com metade do time titular basicamente já sendo da base, e eu que acompanho todas as nossas equipes, com inúmeros jogadores vindo por aí. Como é que o senhor enxerga tanto o trabalho, eu vou dizer, que começou lá atrás, Cristina e Francesco montando ISO 9001, né, processos, e a segunda parte, todo o trabalho de captação e etc., fechando agora com essa parte de obras. Conta um pouquinho para nós aí. Olha, eu acho o grande legado que nós vamos ter no Grêmio é exatamente esse legado da reestruturação da base. Com iluminação no estádio, com vestiários novos, com parte de organização física, fisioterapêutica, médica, de saúde, novas academias e também toda uma estruturação de alojamentos, de albergamento dos jogadores do Grêmio na base. Aquilo, para mim, será, sem sombra de dúvida, a maior, mais importante, mais estratégica obra que o Grêmio realiza nesse período, porque isso qualificará mais ainda o processo de formação do Grêmio. Eu te diria hoje, dentro do cenário de conhecer o clube profundamente hoje, o Grêmio dificilmente alcançará a autossustentação se não tiver uma formação sólida. A autossustentação do Grêmio se dá também como venda de ativos. Só que o raciocínio nesse momento é, primeiro tiramos tudo aquilo que a gente pode aproveitar dos jogadores e depois vamos fazer a venda, vamos fazer a realização do ativo, que é bom para eles e bom para nós. Foram 2 situações só que não aconteceram isso, e não foi por depender por conta nossa. Foram situações que fugiram da nossa possibilidade de fazer, que o TT não jogou no time principal, e também, mesmo assim, deu um resultado, um ganho financeiro extremamente importante, e o Diego Rosa agora, mas são situações que fugiram do nosso controle. Com riscos altíssimos, inclusive, de não termos nenhuma realização de possibilidade de ganhos em cima disso. Então, o Grêmio fez 2 situações que teve que fazer isso, mas não existe Grêmio autossustentável, não existe política de autossustentação do Grêmio
Não existe sustentabilidade sólida e forte se o Grêmio não formar jogadores. Essa que é a verdade. Primeiro, porque nós não conseguiremos comprar craques, mas podemos fazê-los. Segundo, porque nós não vamos ter condições de talvez gerir por recursos ordinários toda a nossa estrutura de futebol e manter essa capacidade de competir. Então, para mim, ali é estratégico, importante, definidor para o futuro do clube. Então, tudo aquilo que está acontecendo na base, junto com a metodologia de cada vez mais captação importante, que a gente tem acompanhado o Sub-17, tem acompanhado o Sub-20, tem a transição, ali nós temos muitos bons jogadores que seguramente nós estaremos numa posição de compra tranquila, de ganhos de técnicos, ganhos esportivos e também de formação, de sustentação do clube mais adiante. Para mim, isso é fundamental, essencial. Sem isto, não temos perspectiva de futuro. Uhum. Podemos ainda acrescentar os exemplos do Léo Chu e do Jonathan Robert, um no Ceará e outro no Famalicão, que o Grêmio... Os dois estão fora e podem retornar. Uhum. Acho que os dois podem retornar. No final do ano, a gente vai examinar essa situação. Quer dizer, são situações muito, muito importantes, de modo assim que eu tenho nos dois jogadores com características muito boas, jogadores de lado, jogadores de armação, são jogadores que se formaram aqui conosco, que vão ter essa experiência fora, com segurança voltarão melhores do que saíram daqui. E acho que sim, acho que é importante que esses dois jogadores sejam muito bem avaliados e estamos acompanhando eles muito de perto para a formação do elenco do ano que vem. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. A última pergunta técnica. Eu já entrevistei, como eu disse, várias pessoas do nosso clube, mas todas elas dizem com muita alegria que, além de serem gremistas, trabalham num ambiente muito positivo. E que isso também, ao conversar com essas pessoas amigas de Osório e Santo Antônio, sempre comentaram que isso é uma característica da sua gestão. Como é que o senhor consegue colocar isso no tempo de hoje, onde, infelizmente, tanto a polaridade quanto o ódio ao outro está tão forte? Tem algumas coisas assim. Vou te fazer Primeiro, a minha postura pessoal. Eu não sou refratário, não sou ciumento, não sou excludente. Ao contrário, quem quer conversar comigo, independente de onde venha, pode conversar, vem e vamos bater um papo. Mas vamos conversar construtivamente. Para mim, o respeito à interlocução, o respeito às pessoas, o respeito ao ambiente, o respeito mesmo divergente, mesmo a pessoa divergente, com as posições contrárias, jamais isso pode ser levado em conta quando alguém está predisposto a conversar pelo bem. Então, para mim, esta forma de ter absoluta liberdade de conversa com todos e para todos, isso para mim é fundamental. Segundo, sempre gosto de ter o domínio das coisas que tenho que decidir. Meu voto. Mas também sempre gosto de compartilhar, porque a margem de erro é mínima. E segundo, quando tu quiseres uma pessoa contente, dê cancha para ela trabalhar. Dê espaço para ela trabalhar. Dê autonomia para ela trabalhar. Se fizer bobagem, ela sabe o que tem que ser feito. Se fizer bobagem, todo mundo se cobra. A gente se cobra, ninguém pode errar. Mas enquanto tiver esse processo de liberdade, autonomia, e a pessoa puder produzir com satisfação as coisas todas, dê essas condições para ela fazer. Não fique cercando ela, não fique vigiando ela, não fique cobrando ela, tu fica observando ela. Tu não pode abrir mão da observação, porque a responsabilidade final acaba sendo em ti.
mas dê cancha para produzir, dê liberdade para produzir, dê liberdade para ela alçar voo e ser competentemente aquilo que ela pode fazer. Então, para mim, esses processos são fundamentais. E no momento que tu tiver que cobrar, cobre adequadamente, sigilosamente, responsavelmente e de uma maneira respeitosa, porque ninguém pode errar muitas vezes, geralmente não se erra de má fé, se erra de boa fé, mas todo mundo está ali para exatamente procurar corrigir os processos. Então, os processos têm que ser compartilhados, consensuados, participativos, educados, abertos, democráticos e principalmente solidários. Se essas coisas estão presentes, todo o ambiente anda, todo o ambiente com muito mais harmonia, com muito mais felicidade. Que legal, muito bem. Presidente, encerrando, chegando, vamos para a parte um pouco mais sentimental. Qual foi o seu sentimento ao conquistar a Copa do Brasil, nosso primeiro título, depois de 15 anos? Olha, meu primeiro sentimento foi de proporcionar à torcida esse título. Estava encasgado, que já fazia muito tempo que não vinha, que nós éramos motivo de chacota, que nós éramos motivo de... Então, a primeira coisa foi dizer o seguinte: essa torcida agora grita campeão. E essa torcida agora vai voltar a ter autoestima. Então, para mim, a coisa mais importante, mais reconfortante do título foi dar à torcida essa possibilidade de alforria e dizer: agora nós somos campeões e ninguém mais nos incomoda com esse negócio. Uhum. E a sua alegria pessoal até o momento, qual foi a maior até o momento? Foi ganhar a Copa do Brasil porque abriu o caminho. Vibrei em todos os campeonatos, mas a Copa do Brasil, sem sombra de dúvida, aquela campanha foi sensacional. Vencemos o Cruzeiro, vencemos o Atlético. Aquela reta final foi coisa linda de ver. Estávamos tomando aquele sufoco do Atlético Mineiro com 2-0, tomamos 2-1, fomos lá escapados, fizemos 3-1. Vemos aqui, estava 1-0 no finalzinho, mas aquilo foi uma espécie assim de apoteose coletiva, né? Aquilo foi uma espécie assim de redenção. E a Libertadores foi um exercício tão grande de necessidade diplomática, de ações tão fortes que tivemos que tomar, e que aquilo tudo acabou, de certa forma, comprometendo, assim, vamos dizer assim, o prazer de viver aquele ambiente. Mas quando chegamos em Porto Alegre... Pois é. Porto Alegre. Na rua. Aí, né? Seja o que Deus quiser, né? Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi emocionante, aquilo foi demais. Estamos gravando hoje, é segunda-feira, e ontem foi comemorado os 3 anos. Vários vídeos mostraram essa história toda, da questão das viagens, questão do título, mas também mostrou muito da sua preocupação, tanto com a questão de arbitragem, quanto questão de segurança, tanto com a questão que teve naquele período lá em Lanús, né? Que acredito que na hora não teve como, né? O senhor tinha que pensar no todo, primeiro momento, né? Cuidamos de todos os detalhes, não faltou nada. Os jogadores jogaram tranquilos, a torcida foi segura para o estádio, embora alguns episódios lamentáveis. Tomamos todas as precauções de ordem política, não para que não tivéssemos, nós sermos favorecidos, mas que não nos prejudicassem. Tivemos toda a preocupação da ordem, vamos dizer assim, diplomática com a Conmebol. Tivemos a cobrança na arbitragem. Depois do jogo aqui em Porto Alegre, ganhamos de 1-0 e o jogo foi nitidamente amorcegado. E eu esperei a arbitragem, fui o último a sair do estádio, esperando a arbitragem lá fora e disse a eles: olha, se nós perdermos a Libertadores, eu sei onde vou cobrar. Tem nome e endereço essa situação aqui. Mas abri com a porta aberta dos árbitros. Né? Eu quero lhe dizer o seguinte: tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito. Tanto é que terminou a partida, né, campeão, eu estava frio. Ainda não entendia a dimensão da conquista, porque foi tão forte aquele ambiente, foi tão pegado, foi tão exigente da gente, foi uma necessidade assim de tanta capacidade de entender tudo o que estava acontecendo e atuar e decidir e defender e se colocar no processo de debate direto, que a gente não teve a capacidade de entender a dimensão. Eu fui entender a dimensão do título quando chegamos em Porto Alegre, descemos do aeroporto e aquela carreira até o centro foi uma loucura. Né? Aquelas horas. Eu vou, assim, complementando, tanto que acredito que aquele ano serviu para o senhor ver que nos últimos nós tivemos algumas experiências desagradáveis aí, tanto de arbitragem quanto de técnicos adversários da própria Libertadores, que já deram cancha para o senhor aí, né? Que mostraram que isso realmente existe, né? Eu quero me precaver. Uhum. Aquela decisão do jogo contra o River, nós tivemos um gol de mão com o VAR. Tivemos
Um árbitro, um técnico que invadiu o vestiário, não podendo estar ali numa espécie assim de desconsideração, descomprometimento, de antidesportividade e de soberba. O River Plate, para mim, é um clube transgressor. E tanto é transgressor que, depois, na final do campeonato, fez aquela lambança toda, foram jogar lá na Espanha. Então, então vamos combinar. Para mim, o River Plate, do ponto de vista cultural e desportivo, deixou de ser um clube respeitável. Para mim, isso deixou de ser um clube respeitável. Com a possibilidade de ver o VAR, aquele gol de mão, vamos combinar. Tudo isso me leva a ter e principalmente depois com aquela coisa de dizer que quem transmitia o VAR era exatamente uma empresa que era de um dirigente do River Plate, que fazia o serviço do VAR, as imagens. Então, a gente, com todo respeito, sinceramente, pode estar pagado, pode ser qualquer coisa, eu não acredito, tudo que me disserem eu desconfio, e tudo aquilo que eu puder verificar, vou verificar, por uma razão muito simples, porque esse é um ambiente que às vezes a gente não conhece as pessoas, e por consequência tem que conferir tudo para não dar bobagem. Até acredito que esses dias lá em Assunção, os senhores estiveram muito próximo da Conmebol, né? Acho que foi no hotel até, inclusive, deles. Foi, né? Frederico Nantes, que é o diretor de competições, foi meu aluno aqui no Novo Hamburgo. E ele vejo que ele tem tentado modificar muitas coisas de regras e padrões, mas que não é fácil, né? Até por um histórico que existe, né? Eu parto desse momento de que há uma boa-fé. Que há uma boa-fé nesse sentido. E tem na figura do presidente da Conmebol uma pessoa muito bem intencionada. E que, às vezes, as coisas não acontecem nesse nível. As coisas estão num nível abaixo. E é ali que está o perigo. Tá? Ali que está o perigo. Tu não vai negociar ou fazer pedidos ou solicitações ao presidente da Conmebol ou ao diretor de competições. Vai trabalhar o assunto diretamente com a parte fraca, com a parte que pode ser corrompida no processo. Então, é ali que está o perigo. Ali que está o perigo. Para encerrar, o que o senhor espera para o Grêmio após agora, final da sua gestão de 22? O que o senhor espera para o clube? Espero ter deixado um legado de governança responsável, espero ter deixado um legado de política de formação e espero ter deixado um legado de que o mais importante sempre é a gente estar grande, competindo e equilibrados. Quer dizer, um time sempre capaz de chegar. Eu acho que essas três coisas são fundamentais. Formação, governança responsável, de modo que tu nunca mais coloque o clube em xeque por conta de algum devaneio, por conta de alguma necessidade, que possa ser de campo, mas que tu depois ultrapasse os limites da possibilidade econômica, e sempre ter um time capaz de competir, o Grêmio está sempre disputando. O dia que essas três questões estiverem todas elas presentes permanentemente, o Grêmio sempre vai ser um clube capaz de vencer. Muito legal. Para encerrar, de vez, uma mensagem para o nosso telespectador, que com certeza está em peso assistindo pelo Canal 14, Facebook, YouTube da Vale TV, o programa de hoje. Olha, nós estamos andando bem nos campeonatos. A primeira coisa que tem que ser dita como mensagem à torcida, nós passamos momentos de transição esse ano, e nem todos os momentos foram a gente compreende, às vezes, a inquietude e a dificuldade do torcedor em entender os momentos de transição e a forma como ele se manifesta. Algumas de uma maneira muito dura, outras não, mas tudo isso faz parte da paixão, da compreensão, da emoção do processo de futebol. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: o Grêmio conseguiu formar no ano de 2020, embora essa transição, o melhor elenco dos últimos 5 anos. O elenco mais capacitado, mais qualificado, não só de quantidade, mas capacitado também do ponto de vista técnico. Não sabemos o que vai acontecer. O Grêmio vem de uma trajetória de vitórias e tudo mais, vem com invencibilidade. Está um momento, não sei, a gente vai perder. Não sei quando vai ser isso, mas que isso não seja terra arrasada. Primeira coisa, não interpretem isso como uma situação de o Grêmio vai acabar perdendo, o Grêmio vai acabar tendo uma derrota e o Grêmio também vai acabar desclassificado de alguma coisa. Mas o Grêmio não vai sair fora de tudo. Ao contrário. Então, por favor, entendam esses momentos que nós vivemos como tivemos as nossas dificuldades. Segundo, quando eu digo que nós temos hoje o melhor elenco formado nesses últimos 5 anos, é a melhor capacidade de vencer, porque passamos a transição, estamos chegando de uma maneira com um futebol bem vistoso, bem tranquilo e muito competitivo, que eu tenho muita esperança que o Grêmio será campeão de alguma coisa esse ano. E vou trabalhar muito forte para isso. Então, não quero... Olha, nós criamos as condições para isso. Quero dizer que a torcida entenda. Ser campeão é uma coisa, mas já estamos numa semifinal, vamos jogar com o São Paulo uma semifinal de Copa do Brasil,
Encaminhamos muito bem a nossa vaga com o Guarani, não é tão simples assim, mas encaminhamos. Depois vamos jogar com o Santos, possivelmente com o Santos. Também não vai ser tão simples assim, mas todas as partidas temos condições de fazer um papel bonito e ir em frente. E se tudo isso acontecer, alguma coisa de bom está reservado para nós. Eu tenho muita expectativa, muita fé que o Grêmio será disputante de algum título esse ano. Mas tudo isso fruto exatamente do trabalho anterior, do diagnóstico anterior, da nossa capacidade de fazer plantel, que muitas vezes foi criticado, mas nesse momento exatamente está aí os resultados disso tudo, que vem da formação, vem de jogadores que vêm de baixo, que vem subindo, que vem se agregando, e também aquisições importantes. Quando eu falo aquisições importantes, o Vanderlei tem respondido, o Brizuela tem respondido, o Vitor Ferraz tem respondido, o David Braz tem respondido, o Diogo Barbosa tem respondido, né? O Pinares tem respondido, o Churin tem respondido, o Diego Souza tem respondido, o Luiz Fernando tem respondido. Eu, quando às vezes critico uma contratação ou outra do Grêmio equivocada, que acontece, e é possível, está no cenário, acontece muitas vezes, aquele que parece que fracassou foi aquele que foi responsável por todo o fracasso na política. Não, acabei de dar os exemplos. O Grêmio está muito competitivo com praticamente muitos jogadores que nós contratamos esse ano. Perfeito. Presidente, do coração, agradeço esse nosso grande momento. Nosso telespectador, nosso pessoal fiel e principalmente o torcedor gremista fica feliz em escutá-lo e ver o quão importante e de qual maneira hoje o nosso clube está sendo gerido e está conseguindo fazer esse belo trabalho. Agradeço, boa sorte para nós, conte conosco, estamos sempre juntos acompanhando tudo. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade também, estávamos a tempo com essa dívida aí, conseguimos fazer a nossa quitação recíproca aí. Obrigado pela oportunidade. Agradeço, presidente. Valeu, um abraço, hein? Tudo de bom.